um problema de dinheiro nunca é resolvido com dinheiro. Essa é uma frase que eu aprendi a amar ela. Porque parece que tá faltando dinheiro hoje, mas não é dinheiro. Se você hoje tá faltando dinheiro é porque você vem se comportando, é um problema de comportamento. Você vem se comportando a respeito das suas finanças de maneira inadequada. Talvez gastando mais do que deveria, não olhando os números como deveria. Então, nunca acredite que um problema de dinheiro vai ser resolvido com dinheiro. Lembra 2010? Faltou dinheiro, eu busquei dinheiro. Não resolveu. 2011 faltou dinheiro, eu arrumei dinheiro. 2012 faltou dinheiro, eu arrumei dinheiro. 2013 já não deu. E aí eu precisei viver essa jornada que se eu tivesse entendido lá em 2010, cara, não é dinheiro. É porque as decisões que eu tô tomando na minha empresa não são coerentes. Eu não tô olhando os números todos os dias. E aí o empresário precisa olhar os seus números todos os dias. Peraí, hoje eu gastei mais ou eu ganhei mais? Não, hoje eu gastei mais do que eu ganhei. Então, em que dia que isso vai virar amanhã? Eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Essa pergunta é polêmica, né, Sandro? Porque depende da mentalidade de quem tá assistindo a gente agora. Se você vem de uma escola onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se eu te falar pra você que tem que ser do contrário, vai ser uma aberração pra você isso agora. Esses dias eu vi uma frase bem interessante, um cara falava assim, eu chegava na minha empresa e falava assim, não me interessa se a pata é macho ou fêmea, o que eu quero é um ovo. E não é qualquer tipo de pato que bota ovo, né? O macho ou a fêmea tem só um deles que bota ovo. Mas essa questão autoritária, ela já não funciona mais. Muitas empresas já fecharam as portas por não fazer essa virada de chave. É necessário fazer essa virada de chave para sua sobrevivência. Sejam bem-vindos para mais um podcast da Zanar de Contabilidade. Hoje temos um convidado aqui muito interessante. Vou ler um pouquinho do currículo dele aqui para vocês conhecerem. Depois ele conta melhor, né? Ele é empresário, maratonista, treinador de alto desempenho e começou a sua jornada empreendedora com 16 anos. De lá para cá ele abriu empresas, ele vendeu negócios, enfrentou até falências. Inclusive, adquiriu uma dívida de milionária. E hoje ele vai contar aqui um pouquinho para vocês como que foi. Nosso convidado é o Rodrigo Meng. Olá, Gustavo. Muito obrigado Olá, Sandra. por vir. Legal estar com vocês aqui. Como vai? Legal estar com Prazer. vocês aqui no Zanad e também no podcast. Novidade aqui na cidade. Novidade. Que legal. Então, Rodrigo, para nós começar esse podcast, eu falei ali que você começou a empreender com 16 anos. Como que foi isso? Conta para nós. Legal. Foi um pouquinho antes, na verdade, que eu comecei a entender o que é o empreendedorismo. Na faixa de 14 para 15 anos, eu vi uma oportunidade de vender computadores na escola que eu estudava. Meus pais, eles eram professores e eles utilizaram uma linha de crédito do Banco do Brasil para comprar os computadores em casa e financiado em longas prestações. E aí, eu, como era o nerdzão da casa, né, fui atrás de fazer orçamento, enfim, conheci uma loja, essa loja conseguiu fazer esse financiamento pelo Banco do Brasil e a gente tinha um computador em casa novo, né? E aí, às vezes minha mãe e meu pai comentavam no trabalho deles que, pô, a gente comprou um computador parcelado em 36 vezes, os juros bem baixos. Aí o pessoal falou, onde, como é que foi? E aí eu vi ali uma oportunidade. Falei, não, foi comigo mesmo, deixa comigo, né? E eu fui até a loja, fiz uma parceria com o dono da loja, ele me deu algumas tabelas de preços de computadores. E eu ia para a escola, para estudar, na mesma escola que meus pais trabalhavam, e ali eu comecei a vender computadores. E eu comecei a ser conhecido como o rapaz da TI, da informática, né? E aí no ano de 2002 foi um ano muito emblemático para o Brasil, porque foi a primeira Copa do Mundo que existia no Brasil, que teve no Brasil com uma presença digital. Até a Copa de 98, os velhos da casa vão lembrar disso, né? Não posso nem falar que não é do meu tempo, né? Porque até a Copa de 98 nós não tínhamos a internet de escada ainda era uma raridade nas residências, mas em 2002 foi a primeira vez onde já existia internet de escada na maioria das residências, numa grande maioria. E aí a gente começou a experimentar coisas novas, como por exemplo, aquela tabelinha de Copa do Mundo que você comprava na banca. Não vou perguntar se é do tempo da dona Sandra, né? Mas a tabelinha que você colocava o resultado, tinha digital em 2002. Começou um movimento digital e o Brasil conheceu através da Copa do Mundo o que era a internet, o país do futebol, né? E aí, em 2003 eu comecei a ser muito acionado pelas pessoas que me conheciam, perguntando assim, você faz sites? Sabe alguém que conhece que faz sites? Porque eu era o nerd da informática, né? Nerd. E eu falei assim, capaz, me dá uns dias aí que eu vou aprender a fazer isso aí. E aí eu comecei a estudar, eu sempre fui muito autodidata, comecei a estudar sobre isso, e um colega meu de sala de aula falou assim pra mim, olha, meu pai tem 8 empresas e ele tá precisando fazer o site das 8 empresas dele. Você conhece alguém? E eu falei assim, cara, eu faço, só que eu não sou muito bom de desenho. E aí um outro colega de sala, o nome dele era Rafael, falou assim, cara, eu sou muito bom de desenho. Olha. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, vamos fazer uma parceria? Você desenha, eu faço a parte de programação e vamos vender site pra esse rapaz? Vamos.
Naquela época a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Então nós fazíamos o site em casa sem internet, porque a internet era só final de semana, né? E aí gravava em disquete, e aí nós levamos no outro dia para o pai dele, fomos para minha casa aquele dia, ele desenhou, eu programei, a gente fez o site numa tarde, e eu levei num disquete no outro dia para a sala de aula para esse meu amigo, ele levou o pai dele e o pai dele adorou. Falou, ó, então é o seguinte, ele tem mais 7 para fazer. E mais, ele tem uns amigos que ele vai indicar. E aí quando ele falou isso, a gente conversando, nós três, falamos, vamos criar uma empresa? Vamos criar um negócio? Porque, cara, nós estamos aqui com 16 anos de idade, cada um morando na casa dos seus pais. Talvez seja uma oportunidade para a gente, então, fazer sites. E foi aí que surgiu a minha primeira empresa, que é uma empresa que eu tenho até hoje. No começo ela se chamava R-Center, porque era Rodrigo, Rafael e Ricardo, nós éramos muito criativos, né? Criamos R-Center, que era o centro dos Rodrigos, das pessoas que começavam com R, né? Se chamava R-Center. Eu trabalhei 1 ano e meio na informalidade, sem CNPJ. Inclusive, essa loja de informática me emitia nota quando eu precisava. Emitia nota não, né, Sandra? Era bloquinho de nota. Então, às vezes eu ia lá e falava, olha, eu vendi um Preenchia a site nota. aqui de R$ 150. Me dá uma notinha. Me dá uma notinha de serviço. Ele me dava uma notinha de serviço de informática quando eu precisava. E assim foi 1 ano e meio, porque eu era menor de idade, não tinha como eu ter uma empresa. E aí sim, depois, quando eu me formei, terminamos o ensino médio, isso foi no segundo ano do ensino médio, no final do terceiro ano, no terceirão, o Rafael decidiu que ele queria mexer com química, e ele foi fazer faculdade de química. O Ricardo era filho de pai rico, né? Era filho de empresário, nunca mais vi o Ricardo, pra você ter uma ideia, desde o meu terceiro ano, nunca mais vi o Ricardo. Desistiu. E eu, como era o único filho de pai pobre, eu tava ganhando um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, porque todo mês tinha nota fiscal, tinha dinheiro ali. Eu falei, quer saber, eu vou continuar nessa jornada. E aí eu ingressei numa faculdade de TI, e aí vim parar em Guarapuava, porque eu fiz faculdade aqui na Unicentro, fiz vestibular, passei no Unicentro, e aí vim parar em Guarapuava, fiz vestibular aqui na Unicentro de Ciência da Computação, e durante os primeiros 6 anos da empresa, eu atuei de forma praticamente sozinho, eu que fazia todas as atividades, acho que você que empreende, talvez se conheça uma história parecida, onde você fazia tudo na empresa, sim, eu fazia tudo. E dos meus 16 anos até os meus 22 anos foram aí anos solitários, onde eu era o eu empreendedor. Aí eu abri o CNPJ, enfim, o CNPJ que existe até hoje, a empresa existe até hoje, então foi minha primeira empresa e hoje ainda é o meu principal negócio. Que história bonita, né? E de onde vem essa veia empreendedora? Tem empreendedores na família? Como que foi? Não tenho empreendedores na família, eu fui o primeiro da minha família a ser dono de empresa. Hoje meu pai, ele também empreende, mas ele ainda começou a empreender depois de mim. Eu fui o primeiro empreendedor. Mas quando eu olho para a minha história, eu tenho uma experiência na família bem interessante, talvez duas, com as minhas avós. Porque as minhas avós, elas não eram empresárias, mas eram excelentes vendedoras, negociantes. Uma das minhas avós, a minha avó mais velha, a Arminda, ela faz 90 anos esse ano, elas são vivas ainda, e ela vivia na fazenda, então o que ela fazia? Em determinado período ali da semana, ela enchia ali uma sacola com frutas, com ovos, com carne de bicho, de animal que tinha sido morto ali na fazenda, e ela saía de porteira em porteira vender. E ela só voltava para casa quando ela vendia tudo que ela tinha para vender naquele dia. Então ela sempre voltava com a feira feita. E a minha outra avó ela é uma vendedora de Avon. Então ela vendia Avon, Natura. Eu me lembro que na quinta série, uma vez eu fui na casa dela no domingo e eu levei a revistinha dela. E eu tive vontade de vender. E eu vendi na escola. Depois puxaram a orelha que eu não podia vender para a escola, mas eu vendi para algumas pessoas ali da escola. Então foi a minha primeira experiência ali na quinta série, entendendo como funcionava isso. Era possível eu vender alguma coisa, comprar por um preço, vender por outro. Então eu hoje coloco muito nas minhas avós, talvez, essa vontadezinha de ser um comerciante, de vender, de lidar com vendas, que foi a minha primeira veia, né? Meu primeiro trabalho foi me vendendo, né? Eu nem tinha o produto, nem tinha empresa, mas alguém queria alguma coisa, eu falei, acho que eu posso te ajudar com isso. E aí fiz um preço, na época eu nunca me esqueço, foi R$ 50 o primeiro site que eu fiz. R$ 50 o valor que eu ganhei por fazer aquele site. Depois foram 8, né? Então, eu quase quinhentão ali naquela brincadeira. Já não foi né? pouco. Para quem nunca tinha ganho dinheiro nenhum, né? Eu já tinha trabalhado como voluntário em algumas empresas, mas ainda assim, como fazendo um dinheirinho do meu próprio esforço, foi algo que eu gostei e peguei gosto, bastante gosto. Então você começou cedo ali com 16, né? Tudo que você já contou. E quando foi o que deu errado ali, que a gente falou que você até teve algumas falências, né? Como foi e qual foi esse negócio que acabou não dando certo? Foi essa mesma empresa que existe até hoje. A gente faliu e a gente deu a volta por cima. Bem,
Talvez você se conecte com a história, com a minha história, porque eu comecei empreendendo sem saber o que era empreendedorismo. Eu comecei a empreender sem saber o que era uma empresa, o que que era um simples nacional, o que é o imposto, como é que é. Eu não entendia isso. Eu lembro que eu não entendia absolutamente nada até que veio o Simples Nacional, daí eu comecei a entender um pouco, porque era muito mais fácil, né? Mais fácil. Era um percentual só, mas até então, antes, eu perguntava pro contador, viu, quanto que eu tenho que pagar? Eu não entendia aquele cálculo. Ou seja, eu era um garoto, sem experiência nenhuma em negócios, me aventurando em fazer aquilo que eu gostava de fazer, que era mexer com o computador, lidar ali com a parte técnica. Então, era um nerd de computador. E dentro dessa jornada, foi uma escala muito rápida. Em 2008, eu montei meu primeiro escritório físico, saí do quarto da casa da minha família, né? Saí do quarto da minha casa para realmente ter um escritório, contratei meu primeiro colaborador. E de 2008 a 2003, que foi essa grande rampagem, eu saí de 0 colaboradores para quase 30 colaboradores. E quando eu olho para isso hoje, quem era eu em 2013, com 30 colaboradores ali, eu não fazia noção do que eu estava fazendo ali. Não tinha a mínima noção. Então eu gostava de fazer, então eu era um muito bom técnico naquilo que eu fazia. Eu exigia isso da minha equipe, eu formava times com muita facilidade, porque eu sabia fazer. Então eu pegava pessoas que não sabiam fazer e formava elas em pessoas júnior, sênior com muita facilidade, mesmo sem saber esses termos na época, né? Mas eu era bom no que eu fazia, mas eu não era bom em mais nada. Eu não era bom em lidar com pessoas, não era bom em gestão de time, não era bom em finanças, eu não sabia o que se dava lucro, se não dava, eu não tinha os números. E aí nós começamos a viver algumas experiências bem interessantes a partir do primeiro colaborador, que no final de 2010, por exemplo, chegou em dezembro, a gente não tinha dinheiro para pagar 13º. Eu tinha 13º, tem que pagar isso. Mas eu não me planejei durante o ano, né? Então foi um primeiro ano que eu busquei uma coisa que todo empresário gosta, né? Linha de crédito. Não só o empresário, mas todo gerente de banco gosta do empresário com nome limpo, né? Eles ligam te oferecendo dinheiro. Eu tenho dinheiro para você aqui, você não quer? E aí a gente pegou um empréstimo pela primeira vez em 2010 para pagar 13º, férias do pessoal em final de ano. E aí quando chegou em 2011, adivinha? A mesma coisa aconteceu. Porque eu não consegui olhar para isso e me preparar. Preparado. Final de 2011, faltou Tombou. dinheiro de volta e aí bora pegar mais um empréstimo aqui. Porque aí a Caixa Econômica já tinha sido, mas o Banco do Brasil, o gerente queria me emprestar dinheiro, né? E aí em 2012, adivinha só, a mesma coisa. E aí nós fomos para o Santander, porque a gente tinha aberto a conta no Santander, o Santander queria muito me dar crédito. Só que eu fui empilhando alguns financiamentos. Chegou a um ponto onde a minha empresa faturava 40, 50 mil reais por mês e eu tinha Pagar. 20 mil de parcela de empréstimo, 10, eram 10, 12 mil de parcela. E aí começou a ficar insustentável, e a gente começou a viver muito do giro. Então vendia hoje para pagar a conta de ontem, e a gente não via isso, eu não tinha essa clareza. Para mim, eu olhava na conta, tinha dinheiro e ó, bora Tava bom já. gastar. Bora trocar de carro. Tinha dinheiro na conta, vamos fazer um investimento aqui pessoal, vamos comprar uma casa. Então, eu muitas vezes utilizava o lucro que a empresa até tinha para alavancar uma questão de patrimônio pessoal, porque na minha cabeça era essa a única realidade que tinha. Empresário, eu sou dono da empresa, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir lá e pegar o dinheiro da empresa, eu posso fazer. E aí, quando chegou no final de 2013, a minha sócia, então, falou assim: olha, nós não temos dinheiro para pagar os 13º de volta. Eu falei: não, então liga pro gerente lá. Não, já liguei pro gerente e eles não têm mais linha de crédito. Inclusive, nós estamos atrasados aí com o financiamento. Pronto, vamos pegar no cartão de crédito, então vamos sacar no cartão de crédito e tal. Sempre a gente achava um jeito, mas aquele ano foi um ano onde não teve jeito. Foi um ano onde, cara, não tinha mais por onde pegar. E aí foi quando, pela primeira vez, talvez na minha vida, eu tenha sentado para olhar uma planilha com profundidade. Eu entendi que eu gastava muito mais do que eu ganhava e essa conta não fechava. Eu entendi que eu vivia do giro, eu tinha muito mais dívida do que a capacidade da minha empresa de pagar. E foi onde realmente eu descobri que a minha vida estava realmente ferrada. E aí, mais, vida que segue, nós vamos dar um jeito e vende um carro, faz alguma coisa. Essa bomba foi estourar mesmo em 2014. 2014 foi o ano que realmente tudo estourou e a gente realmente descobriu, não tinha mais como pagar as contas. E foi quando eu decidi, num momento assim, de até de uma como é que eu vou dizer isso pra vocês? Um momento onde eu comecei a desacreditar da minha capacidade como ser humano, como pessoa, como pai de família, como marido. E aí, dentro desse cenário, eu comecei a entrar num processo até pré-depressivo, porque eu não via solução para isso. Mas num momento de muita coragem, eu decidi falar a verdade sobre isso. Ninguém sabia sobre isso. Eu estava endividado, mas só eu e minha sócia que sabíamos. Ninguém sabia sobre isso, minha família não sabia sobre isso, meus clientes não sabiam sobre isso. E eu tive a ideia de procurar emprego. Eu falei, puxa, onde é que eu vou procurar emprego, né? Eu procurei meu maior cliente naquele momento.
Ele era uma pessoa que eu tinha muita confiança nele. Eu procurei ele e chamei ele para uma conversa, fui até o escritório dele e falei, olha, eu tô endividado e eu vou fechar a empresa. E eu vim aqui procurar pedir um emprego. Você tem uma oportunidade para mim? Ele falou pra mim assim, cara, eu tenho uma oportunidade para você. Eu posso te pagar um salário aqui de 20 mil reais para você ser diretor de uma das minhas empresas. Tá bom para você? Na minha época, meu Prolabore devia ser uns 6 mil. Eu falei, meu Deus, 20 mil reais no Muita CLT, coisa. com 13º, com férias, isso vai ser muito... Cara, eu quero, onde é que eu assino, né? E aí ele falou, tudo bem, mas antes de te fazer algumas perguntas, você fez tudo o que você tinha para fazer pela sua empresa? Você não sabe que você deveria aprender? Ele fez algumas perguntas muito poderosas, ele foi muito usado por Deus naquele momento. E aí ele me perguntou de quanto era a dívida. Eu falei assim, cara, a dívida original era de 200, 300 mil reais, mas com juros sobre juros já tá em mais de 1 milhão. Aí ele deu muita risada. Eu falei, rapaz, que você tá se entregando por causa de 200 mil, mas para uma empresa que faturava 40, 50 mil, É muito. 200 mil era muita coisa, né? Eu tinha que trabalhar uns 4 anos para ter lucro suficiente para pagar 200 mil. E aí ele deu muita risada, eu fiquei um pouco desconfortável, ele começou a me contar algumas histórias da sua vida, de superação, de dívidas que ele tinha contado, de como que ele deu a volta por cima. Isso foi aliviando meu coração e eu fui entendendo. Havia algo que eu precisava aprender sobre isso. Eu não sabia empreender, eu sabia fazer sites, eu sabia fazer marketing. Eu sabia fazer isso, mas de fato eu não sabia mais nada. E aí, naquele dia ele me fez uma pergunta. Ele perguntou assim, quanto que você precisa vender todos os meses a mais que você já vende para que você possa ter uma estabilidade financeira? Eu já tinha esse número. Eu falei para ele, em torno de 40 mil reais. Se eu tivesse hoje 40 mil reais em novos contratos, eu teria condição de continuar a minha empresa. Ele falou assim, então você tem um contrato de 40 mil reais e eu gosto do teu trabalho, você é o meu melhor fornecedor hoje, um dos meus melhores fornecedores. Você fechar a sua empresa também para mim é um problema que eu vou ter que administrar aqui. Eu tenho serviço para você, então vou fazer o seguinte, me manda um contrato também de 40 mil reais por mês e eu vou te contratar por 40 mil reais por mês para que você possa dar a volta por cima. E foi realmente é uma pessoa que eu vejo ele com muita frequência. Ele é um mentor para mim hoje, é o meu grande mentor. É um cara que eu me inspiro muito nele, um cara muito inspirador, um cara muito de Deus, um cara muito espiritual. Nós trabalhamos juntos em alguns eventos durante o ano, a gente ainda continua parceiro. E ele me deu essa oportunidade, um contrato, um cheque em branco de 40 mil, né? Um cheque de 40 mil para não saber como gastar ainda. Eu tive que estruturar um projeto de como ele usar esse dinheiro comigo. E basicamente ele dobrou meu faturamento de um dia para o outro. Isso me deu uma nova oportunidade. Eu entendo isso como uma nova oportunidade de continuar empreendendo. Porque eu estava quase acertando um salário de 20 mil reais por mês no CLT. E E fechando a para empresa. 2014 era um excelente salário, né? Certamente seria um salário muito bom. E aí voltei para a empresa e aí voltei com essa clareza. Cara, o que que eu não sei? E aí eu fiz uma lista de coisas que eu não sabia muita coisa. Quando eu comecei a estudar empreendedorismo, fui buscar uma escola de negócios, entender sobre finanças, entender sobre gestão de pessoas, liderança. E aí foi quando eu realmente comecei a me tornar um empresário que se desenvolve, que olha para o seu negócio. E aí, nunca me esqueço que quando eu estava saindo do escritório dele nesse dia, quando eu fui sair pela porta, ele falou assim para mim, Rodrigo, e aí eu virei para trás, olhei para trás e falou assim, um dia a gente ainda vai dar risada desse dia. E eu falei para ele, cara, Deus te ouça que a gente dê risada desse dia. E 4 anos se passaram nessa reestruturação. Eu tomei algumas decisões para sair da dívida. Mas em 2018, em fevereiro de 2018, eu quitei o último centavo dessa dívida. E o mais curioso disso é que eu fui acertando com alguns bancos e ficou um banco para trás que é um banco que não deu muito braço a torcer para negociação, para parcelamento e tal. E aí eu assumi um jargão para mim, um mantra para mim, que é devo, não nego e pago quando puder. Então, quando a gente deve, muitas vezes a gente foge das pessoas que a gente está devendo. E eu fiz o contrário. Eu ligava toda semana pro meu gerente do banco, lá na Caixa Econômica Federal. Falava, aí, Rafael, tem alguma coisa para mim aí? Não, não tem nada. Tem uma coisa pra mim. Um dia eu liguei e falei, cara, tem um negócio para você aqui. A dívida com esse banco era na faixa de 300 mil, que juro sobre juro estava dando uns 600, 700 mil ainda. E aí ele falou para mim assim, cara, o banco tá com uma promoção aqui que se você tiver 10% para você pagar, eles vão quitar a dívida por 10%. Então, eu precisava ter na faixa era 600 mil, eu precisava ter 60 mil. Nossa. Só que eu não tinha 60 mil. Eu ainda não tinha 60 mil. As contas estavam equilibradas, mas eu não tinha um pé de meia, não tinha me preparado para essa oportunidade. E eu falei, cara, não tenho esse valor. Mas você não consegue levantar nada. Eu fiz uma conta, eu tinha um Civic na época. Eu falei, cara, esse Civic vale 40 mil. Talvez se eu vender rápido no mercado, eu faço 30. Depois eu compro outro carro, financio, sei lá. Eu falei, cara, 30 mil. Manda ver 30 mil a proposta. Eu falei, cara, mas 30 mil é 5% da sua dívida. E eu falei, cara, mas é o que eu consigo. Você pediu o que eu consigo, então é o que eu consigo, 30 mil reais. Ele falou, cara, eu vou mandar aqui, mas é vergonhoso o que você tá me fazendo pedir. Tá me pedindo.
E ele mandou essa proposta para o banco e o banco aceitou. Só que aceitou em 36 mil. Eu tinha 6, 7 mil na conta na época, no dia. E aí, mas eu não tinha os 30, né? E eu falei assim, cara, onde é que eu vou arrumar os 30 agora? Bem, eu vou vender o carro. Mas fazendo um raciocínio rápido, ali em 20 minutos, eu fiquei pensando, se eu for levar numa loja agora, eles vão me desvalorizar muito, porque eu tô desesperado por esse dinheiro. Onde que eu podia conseguir algum dinheiro? Onde que eu podia algum dinheiro? Lembrei daquele meu cliente. Ah, Falei, ele não falou que nós ia rir desse dia ainda? Então, quem sabe hoje seja o dia de dia. Eu liguei pra ele. Ele atendeu. Eu falei, cara, é o seguinte, tô precisando de 30 mil reais aqui. Você pode me emprestar? Ele falou assim, qual conta você quer que eu te mande? Nossa, Eu falei, você nem vai padrinho. perguntar pra que é? Ele falou, não, cara, você tá me ligando depois de tanto tempo e pedindo isso. Eu sei que você tá precisando. Eu falei, você não vai nem perguntar como que eu vou te pagar? Ele falou, não, você deve ter um plano. Eu não tinha o plano ainda. Mas algo mágico aconteceu naquele dia. Ele me transferiu 30 mil reais. Eu juntei os meus 6, 7 mil. Fiz a transferência, eu quitei aquela dívida. Eu fiquei com R$ 0 na conta aquele dia. E no mesmo dia, um grande shopping de Curitiba me procurou, me contratou um contrato de 10 mil reais. E aí no mesmo dia eu liguei para ele e falei, vou te pagar em 3 parcelas de 10 mil reais, porque os primeiros 3 meses desse cliente vai ser para pagar. Foi assim que eu fiz. Eu vendi o carro depois, com mais tranquilidade, com o tempo, vendi bem vendido o carro. E aí foi onde eu zerei a minha vida empresarial e de dívidas e comecei essa história de novo. De 2018 para cá, é onde eu comecei zero dívidas, né? E uma coisa muito curiosa aconteceu, porque do dia que eu quitei essa dívida, não só esse cliente apareceu, mas outros clientes começaram a aparecer. Eu percebi que essa dívida ela impedia a minha energia de buscar recurso, de buscar dinheiro. Ela impedia eu de vender mais. Às vezes eu vendia, mas eu vendia pensando na dívida. E aí eu cobrava o valor errado. Eu só cobrava o valor suficiente para pagar a pagar. parcela daquele mês. E foi uma grande libertação para mim poder ficar livre dessa dívida. Então, sempre tem como sair da dívida. Sempre tem. E a gente tira uma grande lição daí, né, Rodrigo, que é a persistência, né? Não desistir. Tava ali todo apurado com dívida e coisa, e você continuou batalhando, né? Isso é uma lição de vida para quem está ouvindo. Certamente. Rodrigo, uma dívida dessa, né? Milionária. Como que faz pra manter a cabeça fria, pra conseguir pensar no que fazer numa hora dessa, né? Eu queria poder dizer para você que eu tenho a fórmula mágica, mas eu não tenho. Qual é a fórmula mágica para manter a cabeça fria? Não existe a fórmula mágica, mas se eu pudesse elencar 3 coisas importantes nesse cenário primeiro, você precisa se cercar de mentores. Certamente, o Rudimar, o nome dele é Rudimar, um cara que eu honro muito. O ano passado eu fiz uma corrida, uma maratona, e eu corri 1 quilômetro dedicado a ele. É um grande amigo que eu tenho. E você precisa ter mentores, e esses mentores precisam ser pessoas que já passaram por isso. E o universo é maravilhoso, né? As deucidências da vida, porque a minha vida começou a se cruzar com muitas pessoas que vivem esse mesmo desafio e eu posso contar a minha história hoje para eles e ser mentor dessas pessoas. É um passo a passo, eu não detalhei aqui o passo a passo, mas eu tomei decisões financeiras na minha vida e na minha empresa que me fizeram conseguir dar essa volta por cima, né? Mas você precisa ter mentores. Esse é o primeiro passo. Se você não tiver pessoas, mesmo pessoas que já tenham vivido essa jornada, tenham trilhado esse caminho, para qualquer área da sua vida você vai precisar, qualquer crise da sua vida, procure pessoas que já viveram isso que possam te ajudar. Segundo ponto, você vai precisar de um apoio familiar muito forte. Eu sempre tive um apoio forte da minha família, quem estava do meu lado cara, vai dar certo. É só um momento da sua vida. Então, porque vai ter um dia que você vai ter vontade de chegar em casa e deitar a cabeça no colo de alguém e chorar. Porque é um momento É desafiador. E eu verdade. tinha com quem fazer isso, com quem desabafar. Meus pais sempre foram muito importantes para mim, para esse momento também. Então, me aceitaram, me acolheram e me falavam palavras positivas. Então, sempre trouxe isso. Isso é um ponto muito importante. Eu acho que o terceiro ponto é realmente a fé. Em algum momento da nossa vida, o que a gente sabe, o que a gente estuda, os nossos diplomas, o nosso dinheiro, eles não são suficientes para resolver. Aí você vai precisar ter fé. Eu orava muito a Deus sobre isso, falava assim, eu não quero ser endividado, não quero ser uma pessoa que deixou dívidas para trás. Eu quero pagar, eu só não sei como pagar. Então, puxa, me ajuda a me manter centrado nesse propósito. Eu sabia que algum dia, sempre tive certeza de que algum dia eu ia resolver isso. Eu não sabia quanto tempo ia levar. Levou 4 anos, longos 4 anos. Mas foram 4 anos também de tomada de decisão e ao mesmo tempo me conectar com quando tudo ia mal e a força faltava, eu desacreditava de mim mesmo. Sempre foi a fé que me manteve muito centrado Dia. para entender que ainda existia uma esperança que se Deus estava me permitindo ter me conectado com um cara que me deu um contrato
E depois me conectado com uma pessoa que pôde me emprestar um dinheiro. Cara, essas pessoas tinham um porquê de estar aparecendo na minha vida naquele momento. Então, existia algo maior para mim. E aí se conectar com o que você acredita, seja Deus ou aquilo que você acredita, sempre é o que vai te ajudar a se manter centrado na sua mentalidade, nos seus propósitos, na sua vontade. Quando falta vontade, é a fé que supra essa Sustenta, né? vontade. Quando falta vontade de levantar da cama, é a fé que faz isso. Então, as pessoas próximas a você, os seus mentores, a sua família, e certamente Deus foi muito importante para essa construção. Galera, dicas muito importantes. Então podemos lidar isso como dicas mesmo, então, né? Termos mentores, a família é muito importante e o espiritual, né? A fé também é muito importante. Mas usando isso tudo, qual seria talvez uma dica prática para o empresário que às vezes nem está tão endividado, mas está desorganizado? Qual a dica que você dá para o empresário que está escutando aqui, que pode ser que ele escuta e seja uma Uma viradinha de chave. chave? Então, deixa eu dizer para você a primeira coisa que um problema de dinheiro nunca é resolvido com dinheiro. Essa é uma frase que eu aprendi a amar ela. Porque parece que está faltando dinheiro hoje, mas não é dinheiro. Se você hoje está faltando dinheiro é porque você vem se comportando, é um problema de comportamento. Você vem se comportando a respeito das suas finanças de maneira inadequada. Talvez gastando mais do que deveria, não olhando os números como deveria. Então, nunca acredite que um problema de dinheiro é um problema, vai ser resolvido com dinheiro. Lembra em 2010? Faltou dinheiro, eu busquei dinheiro. Não resolveu. 2011 faltou dinheiro, eu arrumei dinheiro. 2012 faltou dinheiro, arrumei dinheiro. 2013 já não deu. E aí eu precisei viver essa jornada que se eu tivesse entendido lá em 2010, cara, não é dinheiro. É porque as decisões que eu tô tomando na minha empresa não são coerentes. Eu não tô olhando os números todos os dias. E aí o empresário precisa olhar os seus números todos os dias. Peraí, hoje eu gastei mais ou eu ganhei mais? Não, hoje eu gastei mais do que eu ganhei. Então, em que dia que isso vai virar amanhã? Eu preciso ganhar mais do que eu gasto. É preciso ter essa coerência. Então, isso é muito importante para quem está vivendo um momento desafiador de dinheiro. Entenda, existe algo no seu comportamento, na forma como você toma as decisões que estão fazendo você não ter dinheiro. Talvez isso possa estar atrelado à sua falta de conhecimento. E é o segundo ponto. Nós não fomos educados no Brasil a falar de dinheiro. Nós não temos educação financeira na nossa grade escolar. Aqueles que têm famílias que sabem lidar com dinheiro talvez consigam ensinar aos seus filhos. Não é o meu caso. A minha família não era uma família afortunada, uma família que tinha gestão financeira. Eu me lembro de várias vezes na minha infância meu pai dizia assim: eu fiz um consórcio para que quando você tenha 18 anos você tenha como comprar um carro. Meu pai me contou isso algumas vezes. Mas logo acontecia alguma coisa, ele precisava usar a poupança para suprir Outra alguma coisa. necessidade. Então, nunca dinheiro se resolve com dinheiro, você vai precisar entender onde é que está teu gatilho de compra, o que que faz você comprar, o que que faz você... será que é na emoção que você compra? O que que você faz quando você tem dinheiro? O que que você faz quando você não tem dinheiro? Essas foram perguntas que eu fui entender. Depois de Pois. 2018 ainda, talvez, ainda algumas dessas respostas eu ainda estou tendo. Semana passada, lá em casa, eu e minha esposa tivemos uma conversa de juntar as contas, né? Nós casamos Uhum. recentemente e cada um ainda tinha suas contas. Nós estamos juntando isso. São conversas delicadas. A gente tem até rezado sobre isso, orado sobre isso, porque lidar com o dinheiro não é algo simples. O dinheiro é uma energia muito poderosa que leva pessoas para lugares muito lindos, mas leva pessoas para ruínas também. Então, é um assunto importante. Então, é importante que você entenda. E a gente está a gente tá descobrindo coisas. Ela até brinco, nossa, você vai descobrir quanto que eu gasto com vestido. Eu falei pra ela, você vai descobrir quanto que eu gastei com tênis de corrida. Então, é, é um comportamento. Em algum momento da sua vida você se sente fraco o suficiente e você desconta isso nas suas contas. Ou em algum momento da sua vida você se sente forte o suficiente e você também coloca isso nas suas contas. Então, entender o seu comportamento sobre dinheiro é fase fundamental para que você não faça o que eu fiz. Um lucro que a empresa teve, eu comprei uma BMW. Mas o lucro era da empresa, não era meu. Não. Era eu que deveria ter feito um trabalho de guardar dinheiro para que eu pudesse comprar uma BMW. Não pegar o dinheiro da empresa e comprar uma BMW. Então, essa confusão acontece muito e a gente não é educado. A educação financeira do Brasil ela é muito pobre. Então, a gente vê pequenos avanços ainda de grade, novo ensino médio está aí, trouxe para várias escolas a oportunidade de colocar isso dentro da grade curricular, mas ainda assim é uma prática muito pequena. E aí você vai aprender sobre dinheiro quando você quebra. Você vai aprender com dinheiro quando falta dinheiro. Então, é buscar o conhecimento, buscar. Hoje tem várias escolas de negócios que ensinam sobre dinheiro, tem vários cursos online, dinheiro para criança.
Então, buscar esse conhecimento é muito importante, porque talvez se hoje você está com falta de dinheiro é porque você não tem se comportado bem, ou na ausência, ou quando você tem Tem dinheiro. Você tem demais. gasto demais, ou quando você não tem. E aí é uma vida ordinária, né? Eu vivi essa vida durante muitos anos. Tenho dinheiro, vem dividir, tô rico. Aí gasta tudo. Meu Deus, tô pobre, preciso economizar agora, economiza aí, dá uma virada, opa, tô rico de novo. Essa vida de altos e baixos não é uma vida normal. Essa é uma vida disfuncional financeira e ela precisa acabar. E ela vai acabar a partir de uma decisão, de uma clareza. Cara, eu não sei lidar com dinheiro. Você vai precisar reconhecer para você no primeiro momento. Eu não sei lidar com dinheiro. Quando eu reconheci isso para mim, a minha vida começou a mudar. Comecei a procurar pessoas que sabiam lidar com dinheiro para aprender com elas. Comecei a buscar cursos, comecei a buscar formas de avaliar. Fui buscar, olhar o balanço da empresa e me explica. Um dia eu perguntei para um contador, cara, me explica esse balanço da empresa, que eu não estou entendendo nada. E aí ele fez uma pergunta: você emite nota de tudo que você vende? Eu falei, não. Você recebe nota de tudo que você paga? Eu falei, não. Então esquece a tua DRE, que teu balanço não tem nada a ver com a realidade. Tem alguma planilha? Tem uma planilha. Não, vamos ver tua planilha então. É buscar ajuda com quem realmente entende, que pode te elevar tecnicamente, né, sobre finanças pessoal e também empresarial. E com isso, Rodrigo, a gente entende que buscar o conhecimento de aprender como lidar com esse dinheiro, essa parte financeira é bem importante, né? A gente viu até no teu currículo que você teve fazendo experiências no Vale do Silício, aprendendo mais sobre as tecnologias e trazendo isso para a tua área. Conta um pouquinho disso para nós. Legal. Esse Vale do Silício foi um grande divisor de águas para mim. Para quem não conhece, o Vale do Silício é uma região nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Fica ali na região de São Francisco. É chamado de Bay Area, que é toda a área da Baía de São Francisco. Então ali a gente tem várias cidades. São Francisco acaba sendo ali o grande centro, mas a gente tem Palo Alto, onde hoje é a sede da Apple. A gente vai ter várias outras cidades, Mountain View. A gente vai ter ali onde a parte de Oakland, onde fica a sede da Tesla. Então, algo me chamou muita atenção, porque em 2018, quando eu quitei essa dívida, eu falei, cara, onde mais eu preciso olhar? Preciso estudar. E aí eu comecei a perceber uma coisa bem curiosa, Na minha fatura de cartão de crédito, todos os meses tinham algumas cobranças. E aí talvez vai se vendo com a sua, tá? Eu tenho certeza que na sua fatura de cartão de crédito tem pelo menos todos os meses 3 empresas que você vai descobrir agora que são do Vale do Silício. Quer ver só? Google, Vale do Silício. Facebook, Vale do Silício. Instagram, Vale do Silício. Uber, Vale do Silício. A 99 Táxi não, tá bom? Porque ela já é uma cópia da Uber, mas inspirado lá. iFood também não, tá? Mas ela foi inspirada na DoorDash, que é uma startup americana de entregas a domicílios. Você vai pegar aí algumas outras coisas. Spotify, Netflix, todas as empresas que nasceram nessa região. E aí eu fiz uma pergunta, cara, o que tem nessa região que no meu cartão de crédito tem um monte de empresa, meu dinheiro tá indo para lá, tem alguma coisa nessa região. E aí eu comecei a pesquisar, estudar, conheci algumas pessoas que já tinham ido para lá e falaram, vai lá que vai ser uma vivência empresarial diferenciada para você. E aí eu fui fazer um treinamento lá, fui fazer um curso, fui visitar a empresa, tive a oportunidade de fazer curso dentro da Netflix, aprender sobre gestão de pessoas, da forma como a Netflix faz, tive a oportunidade de estar dentro da sede da NVIDIA, fiz um curso sobre inovação corporativa dentro da HP, que é uma empresa centenária, né, que fazia impressora e que ainda é viva. Ela não fatura como antes, mas ela ainda é viva. Então, e eu fui lá para descobrir o que eu vou aprender aqui sobre tecnologia, né? Era um momento onde as startups vinham crescendo bastante. Eu fui para lá com esse desejo. Passei lá algumas semanas estudando um pouco dessa região, aprendendo, visitando empresas, fazendo alguns cursos. E aí eu que fui para lá para descobrir de negócio, para descobrir tecnologia, me surpreendi. Porque eu descobri que, na verdade, a mina de ouro do Vale do Silício, ela tá nas pessoas. As pessoas realmente são um grande diferencial. Só para vocês terem uma ideia, 50% da população de São Francisco não é americana. Já são imigrantes que foram para lá. Então a gente já tem um diferencial, né? Qual cidade hoje no Brasil que tem 50% das pessoas de fora da cidade? Não é uma. Então essa é uma região realmente diferenciada. E isso faz com que eles criem empresas que realmente são empresas globais. É o caso dos exemplos que eu dei aqui. Porque eu tenho lá uma mesa, os caras estão lá desenvolvendo um aplicativo, e aí nessa mesa tem um indiano, tem um chinês, tem um americano, tem um hondurenho, tem um cara das Maldivas e um brasileiro. E aí cada um com a sua cultura, com a sua experiência, sentado numa mesma mesa discutindo como esse aplicativo tem que ser. Ou seja, essa empresa, esse negócio, ele já vem estruturado para ser global, porque ele tem pessoas de várias culturas diferentes
dando pitaco, discutindo aquilo ali. E aí foi quando eu realmente entendi. As empresas muito focadas em pessoas lá, num nível muito absurdo. Eu fiz um treinamento com uma menina que trabalhava na Amazon e ela contou pra gente que o RH da Amazon, quando faz entrevista de emprego, por exemplo, lá, a pessoa, o entrevistador, não sabe quem tá do outro lado. E não sabe mesmo. Não sabe se é homem, não sabem se é mulher, não sabem se ele é negro, se ele é asiático, não sabe nada sobre a pessoa, porque ele faz a entrevista através de um aplicativo que muda a voz da pessoa, muda tudo, ele não sabe se é homem ou mulher. Então ele recebe o currículo da pessoa de uma maneira que ele não tem como saber se é homem ou mulher. Por quê? Porque eles entenderam que as pessoas são um diferencial. E a diversidade é um diferencial. Ter pessoas tão diversas faz daquela região uma região diferenciada. Então lá, as pessoas elas são tratadas de maneira diferente. Você vai ver culturas muito diferentes e lidar com pessoas. Na Netflix, por exemplo, o curso que eu fiz lá, eles têm, inclusive tem um livro bem legal que eu oriento para você que gosta, que é Aprender a Lidar com Pessoas, que é A Regra é Não Ter Regra. É um livro feito por um dos fundadores do Netflix, porque o Netflix tem uma cultura empresarial onde você não é obrigado a cumprir horário, você não é obrigado a entregar resultado, meta. Você não precisa, se você quiser tirar 3 meses de férias não para essa empresa, você pode. Só que a cada 3 meses você você tem que apresentar um relatório de qual é o resultado que você trouxe para a empresa, e aí se o conselho olhar e falar assim, gostamos, pode continuar com a gente, fica mais 3 meses. Se eles olharem e falar assim, não, você está enganando, você vai embora. Então existe uma autorresponsabilidade de entender como é que você vai lidar no seu dia a dia. Então você não é obrigado a isso, você não é obrigado a cumprir, bater ponto, a estar lá, você não é obrigado a fazer presencial, você pode fazer online. Você não tem nenhuma lista de tarefas, você que pede. Tem alguma coisa para mim aqui? Então é um jeito muito diferente, né? Sim. De lidar. Inclusive o cara que fez o treinamento com a gente, ele é um brasileiro que trabalha lá, que toca a parte de people lá, de RH lá. E ele me contou, ó, eu fiquei 2 meses de férias viajando nos Estados Unidos de carro. E agora eu voltei, e aí para eu poder sair 2 meses, eu combinei com algumas pessoas que fizeram o meu trabalho. Agora, quando eu volto, eu tenho que cobrir elas também para que elas também Então, possam fazer o mesmo. Então, isso eles se auto-organizam. Eu entendi que as pessoas realmente são um diferencial. E foi quando eu me apaixonei por pessoas. E aí comecei a deixar um pouquinho essa área do marketing, da internet, para gostar um pouco mais da área de desenvolvimento humano, porque realmente as pessoas são o único caminho. então a gente pode dizer que essa experiência lá fora fez você mudar um pouco a tua visão de negócio aqui no Total. A primeira Brasil. coisa que eu fiz quando cheguei no Brasil de volta foi chamar o meu time e falar assim, gente, nós não temos diversidade aqui. É todo mundo amigo. Todo mundo, às vezes, uma da mesma igreja do outro, que daí indicou, estudavam todo mundo junto. A gente não tem diversidade e a gente precisa ter diversidade. A gente olhou, por exemplo, na questão racial, cara, a gente não tinha nenhum negão na nossa empresa. Eu falei, eu quero um negão na minha empresa. É, legal. Não é possível. Eu não sou racista, por que que eu não Sim. tenho alguém, não tenho aqui um negro na minha empresa? Eu quero uma pessoa assim. Então, abre uma vaga e essa vaga vai ser direcionada. Eu quero ter essa diversidade aqui. Mas mais do que isso, também um olhar ao ser humano, né? Uma empresa que permite que um colaborador tire umas férias de 2 meses e não apareça na empresa por 2 meses, ela tem um trato humano diferenciado. Ela olha o ser humano com maneira diferente. E o ser humano, por sua vez, retribui a empresa de maneira diferente. Eu não implantei isso na minha empresa, né? Porque as leis trabalhistas nem permitem eu dar 2 meses de férias no Hoje Brasil. não permite. Inclusive, eu fiz essa pergunta pro cara lá: como é que é no escritório da Netflix em São Paulo? Tem a mesma regra? Ele falou assim: rapaz, nunca tinha me feito essa pergunta. E ele foi estudar e descobriu que não era. Na Netflix do Brasil é diferente. Mas entender que as pessoas são o único caminho, né? Fico imaginando lá. Eu gosto muito do velho da van. Sempre vejo os vídeos dele, né? E ele, quando ele começou numa loja onde só tinha ele e mais uma pessoa vendendo, que tamanho que teria a loja dele se ele não tivesse aprendido a lidar com pessoas, né? No fim, as pessoas são o único caminho. Enquanto você não entende de pessoas, você continua sendo escravo do seu negócio. Você não entende de pessoas, você continua tendo que ir lá todo dia bater ponto na sua própria empresa, ser o melhor colaborador da sua empresa. Mas quando você entende de pessoas, você começa a entender, peraí, se eu tiver uma pessoa aqui, que eu vou contratar por um salário X, e a entrega que ele vai fazer para minha empresa permite com que eu faça 2, 3, 4, 5, 10x. E aí eu consigo com 10x, mesmo que eu ganhe menos, porque eu estou tendo que pagar o salário de alguém, mas eu consigo produzir mais. É olhar as pessoas como uma oportunidade de você sair da operação, de você ter vida, de você ter férias. É olhar uma maneira de você também expandir, de você ter 1, 2, 3, 10 unidades. Parar de olhar para o crescimento de uma unidade pensando num momento de expansão. Mas para você expandir, você precisa de pessoas, que senão você se mata. Então, essas viradas de chave eu fui tendo para que eu pudesse até ter o trato com o meu time de maneira diferente. Eu era muito do tipo, você ganha para isso, cara. Você tá aqui na minha empresa, eu te pago um salário, resolvo o problema.
Não, mas as pessoas não precisam ser tratadas dessa forma. Né? Eu recebia feedbacks, depois de um tempo eu comecei a fazer alguns feedbacks e você gritava com a gente na empresa. Eu não via isso, mas eu gritava com as pessoas da empresa. Aí você chegava batendo na porta, né? A gente tinha que esperar ver o dia que você estava de bom humor para ir conversar com você e eu ficava ouvindo e falando, caramba, eu realmente não sabia lidar com pessoas. E aí eu tinha pessoas desmotivadas, não gostavam de trabalhar ali. Eu achava que eu motivava elas com o salário, mas o salário não é um motivacional para ninguém. Não é mais. Já foi no passado, talvez. No passado, meu pai ficou 21 anos trabalhando na mesma empresa. E ele tinha um bom salário ali, o salário era tudo para ele. Mas hoje as pessoas não ficam mais na empresa por um salário. Eu tenho gente que já saiu da minha empresa para ganhar menos em outras empresas. Ou seja, tinha algo a mais que ele estava buscando que a minha empresa não era capaz de entregar e ele encontrou em outra oportunidade. Então é olhar para as pessoas no desenvolvimento humano mesmo. As pessoas hoje não são mais obrigadas a vir trabalhar na sua empresa sabendo, elas vêm para aprender com você. Você vai precisar ensinar, você vai precisar motivar. As pessoas vêm com problemas da casa dela. Tá Porque mudando a cultura, né, no total. E aí você vai ter Brasil, que ser né? talvez a sua empresa precise ser mesmo um consultório de psicólogo, que as pessoas possam vir ali para ser Psicólogo. tratadas por É. vocês, pelo seu time, pelas suas pessoas, porque a família errou, a sociedade errou, a escola errou e não ensinou o que tinha que ensinar, a família errou porque não sabia como ensinar, a política esquece, ela vai continuar errando. Então, se eu não entendo isso e falo, cara, minha empresa precisa ser realmente uma formação de seres humanos, em caráter, em riqueza, em crescimento, em família. Então, é ter esse tipo de olhar para que a gente possa lidar bem com o ser humano e fazer mais nas nossas empresas, nos nossos negócios. E a gente que está no ramo da área contábil, a gente tem percebido muito isso com as empresas que já estão mudando a cultura, tratando o funcionário com mais, né, amor, vamos se dizer, usando esse diferencial, as empresas evoluem e crescem mais do que algumas que ainda estão naquela regra, se eu te pago, você tem que trabalhar. Então, isso Certamente. é muito importante, Com pessoas a gente vai fazer mais. Não tem como você fazer com menos. certeza. Você faz mais com pessoas. Então, tem gente que tem medo de contratar funcionário, né? Deus me livre de ter 20 funcionários. Não, eu quero ter 500 funcionários, cara. Hoje eu penso assim. Lá atrás eu pensava, não, 20, 30 tá bom demais. Se 30 já tá me dando dor de cabeça, imagine 200. Não, hoje eu quero ter 200, porque eu entendi que se eu tiver 200 pessoas trabalhando comigo, elas estão produzindo, elas estão trazendo lucratividade para o meu negócio e para o meu bolso também. Então, aprender a lidar com as pessoas é um primeiro passo. Se você não sabe se comunicar, você não sabe se relacionar, você não sabe dar um feedback, você não sabe fazer uma reunião com o seu time, você vai precisar aprender, você vai precisar buscar um lugar que te ensine isso, porque é a única forma de você sobreviver no mercado pelos próximos 10, 15 anos. Não vai haver empresas no mercado mais que não sabem lidar com gente, que não sabem cuidar de pessoas. As nossas empresas precisam cuidar de pessoas. Por quê? Porque as grandes empresas estão chegando e elas vêm com essa pegada e elas estão levando o nosso colaborador. Você que é pequeno e médio empresário, se você não sabe lidar com isso, você vai perder pessoas para grandes empresas, porque elas vão ser muito mais atrativas para o seu time do que a sua própria empresa. Então você vai precisar lidar com pessoas, aprender a lidar com gente, porque as pessoas são o único caminho de você realmente conseguir continuar empreendendo com liberdade. Não é empreendendo com escravidão. Empreender com liberdade é você ter férias de verdade, você poder sair de férias sem levar o seu celular, sem ter que ficar atendendo o BO por WhatsApp. Isso é uma liberdade de empreender. Então, por muito tempo, eu achava que a liberdade de empreender era eu ser dono do meu tempo. Na verdade, você nunca vai ser dono do seu tempo. Se você está no CLT, você tem um contrato de trabalho com essa empresa, ela é dona do seu tempo durante as suas 8 horas, mas se você não empreende, quem tem a dono do seu tempo é o seu cliente. Eu ontem, 10 horas da noite, recebi uma mensagem de um cliente falou assim, cara, eu falei com o teu time, tô precisando de ajuda. E eu fui ajudar ele, 10 horas da noite. Então, ele é o dono do meu tempo hoje. Mas ainda assim eu tenho uma liberdade de escolher. Eu fui trabalhar só 9 horas da noite ontem. Durante o dia eu não estava trabalhando na minha empresa, eu estava cuidando de outros negócios, de outras empresas que eu tenho. Então, é olhar para esse cenário e entender que para você ter liberdade, você vai precisar lidar com pessoas. Aprender a motivar elas, porque no fim as pessoas, elas só fazem aquilo que elas querem. Você pode até achar que você chega na sua empresa, dá uma ordem e as pessoas fazem aquilo que você está mandando. Não, é porque elas quiseram fazer. Se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Então, você vai precisar entender de gente para você poder dar o próximo passo na sua empresa. E você acha que com essa nova modalidade de tratar melhor as pessoas, esse diferencial, os empresários podem perder algum tipo de liderança? Porque muitos às vezes tratam assim, eu te pago, você vai fazer para mim. Porque ele detém um poder para ele poder impor, né, a autoridade dele. Você acha que essa nova modalidade pode atrapalhar essa liderança dos empresários?
Essa pergunta é polêmica, né, Sandro? Porque depende da mentalidade de quem está assistindo a gente agora. Se você vem de uma escola onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se eu te falar para você que tem que ser do contrário, vai ser uma aberração para você isso agora. Esses dias eu vi uma frase bem interessante de um cara que falava assim: eu chegava na minha empresa e falava assim: não me interessa se a pata é macho ou fêmea, o que eu quero é um ovo. E não é qualquer tipo de pato que bota ovo, né? O Uhum. macho, a fêmea, tem só um deles que bota ovo. Mas essa questão autoritária, ela já não funciona mais. Muitas empresas já fecharam as portas por não fazer essa virada de chave. É necessário fazer essa virada de chave para sua sobrevivência. Importante. Eu conheço empresários que, infelizmente, já tiveram 30, 40, 50 funcionários e hoje estão lá em 4, não tendo vida. E não conseguem tirar um dia do mês para sentar a bunda numa cadeira e assistir um treinamento, assistir um curso, porque eles estão totalmente imersos na operação e ainda assim lidando com o seu time, com os seus colaboradores dessa forma. Você vai encontrar pessoas que vão aceitar trabalhar por isso, tá? Mas certamente elas não vão ser as pessoas mais bem qualificadas do mercado. Elas vão ser aquelas que ninguém mais quis, aquelas pessoas difíceis de lidar. E aí vai vir parar contigo porque você é uma pessoa difícil de lidar. Vai precisar abrir essa mentalidade e sim acreditar que as pessoas são o único caminho. E a forma de liderar hoje é uma liderança pelo exemplo. E quando eu falo liderança pelo exemplo, se você quer que o seu colaborador bata ponto e chegue no horário, você precisa chegar no horário primeiro. Mostre para ele que é possível chegar no horário. Você pode ser o primeiro que chega. Não tem problema. Ah, mas eu sou empresário, eu chego a hora que quero. No passado funcionava assim. O empresário falava assim: Não. não, eu que sou dono da empresa, eu chego a hora que eu quiser. Não, mas hoje você vai precisar liderar pelo exemplo. E liderar pelo exemplo é cumprir os seus horários. Talvez o seu horário não é das 8 da manhã às 18 horas, talvez o seu horário não é todo dia, mas você precisa cumprir seus horários. Hoje eu tenho uma rotina de só precisar estar na empresa uma vez por semana. Normalmente na segunda-feira. Segunda-feira eu estou na empresa. Então, na segunda-feira eu tô na empresa. Meu time não me vê dando desculpa para não estar na empresa na segunda-feira. Segunda-feira eu faço minhas reuniões com eles, eu cumpro meu horário com eles ali. É o meu tempo de qualidade, às vezes meu único tempo da semana, e eu passo o resto da semana sem estar na empresa. Nessa empresa foi a minha primeira empresa, que é a primeira empresa que eu fundei. Então eu tenho um horário ali, eu tenho um compromisso ali. E honrar com o meu compromisso com o meu time é dar o exemplo de que nós honramos o nosso compromisso. Nosso tempo é a nossa palavra. O meu tempo é um pouco diferente, eles sabem disso, mas também sabem que 10 horas da noite ontem eu estava brifando mensagem para que o time hoje de manhã pudesse resolver o problema daquele cliente, porque durante o dia o cliente não conseguiu ser atendido. Então, eu cumpro com os meus horários para que eu possa exigir que as pessoas cumpram. Então, eu cumpro com os meus combinados. Não é mais só pagar o salário em dia, eu escuto muita gente falando isso, não, mas eu pago até em dia, eu pago no Entendi. primeiro dia do mês. É um favor. A obrigação é pagar em dia, vai. Não é um diferencial para tua empresa. Você tem que pagar em dia, você tem que pagar adiantado. Pagar adiantado, sim. Você pagar no dia 30 do mês, aí nós estamos Aí falando que você sim. está fazendo mais que a sua obrigação. Mas não é só isso. Quais são as outras obrigações? O teu colaborador, o teu time espera de você outras coisas. Espera de você um bom dia sorridente, porque faz parte da sua Importante. obrigação também. Espera que quando ele tem um desafio, você tenha empatia com o desafio dele, você escute ele, entenda ele. Espera que em algum momento você também invista nele, né? Talvez pagando um treinamento para ele, trazendo um treinamento dentro da casa, treinando, formando pessoas. Então tem várias outras expectativas que hoje as pessoas têm e que elas precisam ser atendidas. Talvez você vai precisar perguntar para o seu time: o que você espera da gente aqui? O que você espera dessa empresa? O que essa empresa tem que te entregar para que você possa vir feliz, vir motivado a trabalhar, você se sinta bem em estar aqui? Então essas perguntas vão precisar acontecer. E a empresa que tem essa virada de chaves, igual você falou, se torna mais atrativa, né? E então, quem é tradicional realmente acaba perdendo o funcionário, né? O colaborador. Então, é muito importante essa chave para tratar as pessoas como pessoas mesmo, né? Para, como você falou, eu acredito que o futuro, quem vai se dar bem é quem conhece de pessoas, quem entende pessoas. Então, eu acho Exato. essa dica é muito importante para o empresário que está ouvindo agora. Eu entendo quem já tentou e se frustrou e voltou atrás. Também. Porque você nunca tinha liderado a sua empresa de uma maneira diferente. Você está fazendo isso há muito tempo do mesmo jeito. Aí você pega, quer saber? Eu vou dar um day off aqui no dia do aniversário. Eu vou dar uma tarde de folga para quem. Aí você começa a experimentar algumas coisas e você nunca fez isso. É novidade. O teu time nunca recebeu. É novidade também. E é natural que de repente o time não vai saber lidar com isso. Vai dar uma folgada, porque isso também é novidade para eles. Opa, virou oba-oba, então eu vou voltar atrás e vai ser do meu jeito. Sim, 20 anos atrás isso funcionou, 10 anos atrás isso funcionou. Hoje não funciona mais.
Se você não fizer essa virada de chave, o seu negócio vai sucumbir 100 pessoas e aí você vai virar um escravo do seu negócio de volta. E tomara que você tenha saúde para poder fazer a sua máquina girar sozinha. Se você não tiver saúde, você vai parar numa cama de hospital e não vai funcionar. E aí você vai culpar o governo, você vai dizer que ó, as pessoas que não querem trabalhar, porque hoje não tem gente comprometida, você vai encontrar uma série de culpados. E o único culpado, deixa eu falar bem olhando para a câmera aqui, o único culpado é você. Não se abriu para gerenciar e gerir a sua empresa de maneira diferente. Então, vamos, já que você já puxou esse assunto, né? O empresário, ele precisa procurar e precisa querer aprender, né? Você faz parte de uma outra empresa, Potencial Pleno. Explica um pouquinho para nós o que é a Potencial Pleno, né? Que é uma coisa muito importante, até eu faço parte, né, da turma do Potencialize. E, cara, é muito massa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal aí. Pode contar como que funciona, fazer o O merchan. merchan. Legal. Quando você faz uma entrevista de emprego, normalmente você pega o currículo dessa pessoa e você faz algumas perguntas para ela, né? Você é boa nisso, você sabe fazer, você tem experiência com isso, né? Você vai olhar lá os cursos que a pessoa tem, você não vai aceitar um contador que não tenha uma formação superior, e aí dentro talvez depois da formação uma especialização em alguma área. Então é natural que nós queremos as melhores pessoas trabalhando conosco. A pergunta que eu sempre faço é: você é o melhor empresário para que as pessoas queiram trabalhar com você também? Se houvesse uma lista de critérios para que o candidato preenchesse com você. Peraí, já me entrevistou, deixa eu te entrevistar agora. Você faz feedback com o seu time, você tem avaliação aqui na empresa, você paga direitinho no horário, nos dias certos. Se tivesse um checklist, será que você seria uma opção? Será que as pessoas gostariam de trabalhar com você? Porque nós queremos, como empresário, as melhores pessoas, mas nós estamos sendo os melhores empresários que nós podemos ser? A gente quer quem tenha curso, a gente está se desenvolvendo, a gente quer quem tenha experiência. Nós estamos buscando outras experiências. Então, a Potencial Pleno é uma escola de negócios focada em empreendedorismo e forma empresários para que eles realmente sejam empresários profissionais. Eu não era um empresário profissional, eu era um excelente técnico no que eu fazia, mas eu não manjava de mais nada. Eu precisei buscar isso. E a Potencial Pleno veio na minha vida justamente no momento de busca, onde eu me interessei pelo que eles ofereciam e falei, cara, que legal, eu quero isso para mim. Eu fui aluno, eu vivi o treinamento, o Potencialize a Faculdade do Dono. O nome é Potencialize, mas os nossos próprios alunos deram esse nome de a Faculdade do Dono. Porque você pode fazer administração, e eu respeito quem faz administração, mas uma administração não te ensina a lidar com o piti de um colaborador quando você tem um colaborador dando piti na tua frente. Você pode ter feito contabilidade, você pode ter feito ciências contábeis, mas isso não te ajuda na hora que você tem uma diferença de caixa e você precisa pagar um 13º. Nessa faculdade não te ensina o que fazer. A melhor faculdade que o empresário tem hoje é a vida. Eu tive que aprender isso com uma dívida de R$1 milhão, que eu entrava no Serasa e os zerinhos estavam lá no aplicativo do Serasa. Então, para que pessoas não precisem depender de uma história triste como a minha para aprender alguma coisa, é que a Potencial Pleno foi criada. A Potencial Pleno é uma escola de empresários que trabalha em escola de negócios focado em empresários, onde a gente profissionaliza o empresário para que ele seja um empresário profissional. E o empresário profissional, eu fico vendo aí o velho da van, mais uma vez, falando, né? Pô, o cara tem várias empresas, ele tem várias unidades, ele não tem só a van, ele tem outras empresas, ele empreende lá agora vai construir o maior prédio do mundo, o Sena Tower. Enfim, o cara é um empresário, e o empresário profissional, ele tem uma rotina diferente do dono da empresa. O dono da empresa, aquele típico dono, tem uma mentalidade de dono, que às vezes ele que abre, ele que fecha, ele que paga as contas, ele que cuida do financeiro, porque ele não quer que ninguém saiba quanto que ele ganha, quanto que ele fatura. Então, já um dono, ele fala de números abertos, um empresário profissional, ele fala de números abertamente. Ele tem habilidades para gerenciar 2, 3, 4 negócios. E esse foi o salto que eu dei, de 1 para 4 empresas. Hoje eu tenho 4 empresas, eu saí de 1 para 4 quando eu entendi, cara, eu quero ser um empresário profissional. Um empresário profissional, ele cuida de coisas que o empresário cuida, não que o dono da empresa cuida. O dono da empresa cuida lá quando a caixa d'água dá problema. O empresário não faz isso, ele tem um time, ele prepara um time para que cuide dos problemas da empresa. Então, essa virada veio através do Potencialize na minha vida. Então, a promessa foi muito tentadora, né? Nós vamos te ajudar a dobrar, a crescer o seu faturamento, dobrar seu faturamento e vamos tirar você da operação. E naquela época eu realmente estava imerso na operação, eu trabalhava segunda a domingo, todos os dias, e noites e madrugadas. E eu acreditei nessa jornada, vivi essa jornada e durante um ano de treinamento como aluno da Potencial Pleno,
Eu dobrei meu faturamento, eu quase tripliquei o faturamento da minha empresa, eu saí da operação dela, o que eu contei aqui para vocês hoje, que eu só preciso para a empresa hoje um dia da semana, é fruto do que do que o Potencialize trouxe pra gente. E aí a gente ganhou esse apelido de a faculdade do dono, né? Porque é o único curso que tem que profissionaliza você como empresário. E o Potencialize, o Potencial Pleno, vai atuar nos principais pilares de preparação do empresário. O primeiro pilar é você lidar com gente. Você vai se tornar um especialista em lidar com pessoas. Um especialista em perfil comportamental, para que você possa ler pessoas, fazer uma leitura daquela pessoa que está na tua frente e falar assim, cara, essa pessoa ela precisa ser tratada dessa forma. Porque eu não trato ela do jeito que é o meu jeito, eu trato ela do jeito que ela merece, ela gostaria de ser tratada. Então, entender de pessoas. Segundo ponto, você precisa entender de processo, de planejamento. A empresa tem que ser uma empresa que saiba para onde está indo, uma empresa que tenha regras, que tenha cultura forte. A gente vai trabalhar a cultura como um pilar, planejamento como um pilar. A mentalidade empresarial, que é o modo que você está vivendo agora na faculdade do dono, é para lidar com as suas raízes mais profundas que te impedem de ter uma mentalidade de prosperidade, mentalidade de expansão. Para você parar de pensar que você quer crescer uma empresa, que você pode ter 2 ou 3. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho das crenças que vieram atreladas à sua forma de olhar para as pessoas, de olhar para o dinheiro. Então, nós vamos olhar para esses cenários. Um pilar forte também é o pilar de vendas. A empresa, as vendas é o coração da empresa. Uma empresa que não vende, ela não existe. Então, a empresa precisa vender todos os dias. Talvez você esteja num negócio, assim como o meu, que eu não tenho venda todo dia, mas eu trabalho pelas vendas todos os dias. Fazer o que precisa ser feito para que as vendas aconteçam. Então, a gente vai olhar para vendas, a gente vai olhar para marketing. Não para que você aprenda a fazer o marketing da sua empresa. Isso você vai contratar um social media, uma agência, mas para que você possa saber dirigir o marketing da empresa, ser o diretor de marketing da sua empresa, dizendo assim, esse é o posicionamento de marketing que a minha empresa vai ter. E aí eu vou contratar fornecedores ou um time para seguir a minha linha. É claro qual é o posicionamento da Van. A Van tem um posicionamento de ser uma loja que vende para todo mundo. Tem um produto barato, tem um produto caro. Isso é posicionamento de marketing. Quem decidiu isso foi o velho da Van. Foi uma consultoria externa, uma agência que disse para ele: venda com preço barato e venda caro, tenha produto de todos os tamanhos de ticket. Não, isso é uma decisão dele. Então, eu, como dono da empresa, como empresário, eu preciso dizer: essa empresa vai vender para quem e como que ela vai vender? Qual vai ser o posicionamento dessa empresa? Isso é o trabalho do dono. Então, esse é um trabalho que a gente forma através do Potencialize da faculdade, a faculdade do dono. E eu vivi essa jornada de transformação. A gente tem também um módulo de finanças, que a gente vai falar sobre finanças, módulo de liderança, para que vocês consigam criar um time de liderança, para que esse time crie outros times de liderança, porque não dá para ficar tudo na sua mão. Você vai ter seus líderes diretos. Hoje, na Red, que é meu principal negócio, eu tenho 3 líderes diretos e eles têm acesso a mim a hora que eles precisarem. Hoje de manhã, um deles mandou uma mensagem: preciso falar com você. Eu falei: claro, na hora do almoço eu te ligo. Liguei na hora do almoço, atendi, então eles têm acesso a mim a qualquer momento. Mas o time deles não tem acesso a mim, o time deles tem acesso a eles. Então, eu formo eles para que eles possam formar outros líderes, para que possam formar outros líderes e assim a empresa possa acontecer. O empresário, ele não constrói uma empresa. O empresário, ele constrói um time e esse time constrói a empresa. Essa é a visão. Diferença do dono. O dono está lá, ele que é o esforço dele, é o tempo dele, a energia dele, ele constrói a empresa. O empresário profissional, não. Ele forma pessoas, ele constrói um time para que esse time possa construir a empresa. Eu vivi essa jornada de 1 ano como aluno Potencialize, tive esse resultado bem interessante na minha vida e recebi depois um grato convite da Carol, que é a nossa fundadora, se eu não queria seguir esse legado de transformação ajudando outros empresários. Aí foi um treinamento, passei um tempo treinando, muitas coisas para estudar, muitas coisas para aprender. A vivência foi o primeiro passo. E aí me veio a oportunidade de ser, então, hoje, o Head Trainer do Potencializa Faculdade do Dono. Então, todos os empresários hoje que estão fazendo esse desenvolvimento, seja em Curitiba, onde é a nossa sede, ou aqui em Guarapau, onde nós chegamos recentemente com a primeira turma fora de Curitiba, são acompanhados por mim. Nós já estamos preparando outros treinadores para que a gente possa continuar o nosso processo de expansão. E aí, vim fazer parte desse negócio de desenvolvimento de empresários. É algo que eu tenho vivido hoje quase que 90% do meu tempo, é em ajudar outros empresários, mentorar outros empresários a também conseguirem ter vida, ter férias, sair da operação da sua empresa. E quando eu falo da operação, é sair daquilo que é operacional, sair daquilo que você pode treinar outras pessoas. Você vai continuar na operação estratégica do seu negócio. As decisões estratégicas são suas, elas normalmente são diárias. Mas é você poder sair daquela operação que te impede de fazer uma viagem, ficar 20 dias fora da empresa com que a empresa funciona sozinha, preparar você para esse cenário. E se você quer crescer, você tem a oportunidade de crescer no Potencialize. Se você quer vender, se esse é o teu foco, você vai vender. Você quer sair da operação? Você vai sair da operação lá. Se quer entender mais de números, você vai aprender. Então, muitos empresários vêm com focos diferentes. Tem gente que vem, meu Deus, a empresa está bagunçada.
vai ter oportunidade de viver um passo a passo, validado por mais de 600 empresários já que já se formaram no Potencializa Faculdade do Dono, para que você aprenda a sair da operação, estruturar os processos da sua empresa, para que você possa tirar esse pezinho e ver a empresa funcionando sozinha. E é mais do que método, tá? O método existe, tá aí para isso, mas é método vinculado com vivência, misturado com mentorias, porque às vezes a pessoa até quer não ir para a empresa, mas ela não consegue. Se ela ficar uma manhã em casa, ela já se sente mal. Ou então eu tenho cases de empresários que falam assim, eu não conseguia ir para academia, não conseguia cuidar de mim. Porque quando eu ia para academia à noite, eu estava cansado. E quando eu ia de dia, eu me sentia culpado porque eu não estava na empresa. Eu devia estar na empresa, eu não estava, me sentia culpado. Então, às vezes é mais do que o querer, você precisa ser acompanhado por especialistas, por pessoas que já viveram essa jornada, que vão te ajudar a entender lá na raiz do seu ser. Por que é que você se sente culpado quando você não vai para a empresa? Tem uma raiz, porque possivelmente te ensinaram que trabalho é digno, que você tem que trabalhar para ter a sua renda. E parece que se você está tendo renda sem estar trabalhando, você Tá está errado. infringindo algum valor moral da sua vida. É um valor moral que foi implantado dentro da sua criação, da sua cultura, do seu ensinamento, lá na sua família, no jornal que você assistia, na novela que você assistia. Recentemente eu vi um estudo que diz que as novelas do Brasil interferiram muito na forma como a gente vê o empresariado. Você vai ver que sempre nas novelas do passado, faz muito tempo que eu não vejo, né? Mas eu me lembro das novelas quando eu era mais novo e assistia, o empresário sempre era um cara explorador. E explorava o coitado do Verdade. colaborador brasileiro. E aí você vê estereótipos, né? O explorado, que era o colaborador, ele era explorado, ele vivia uma vida miserável, de pegar ônibus e tal, e no final de semana ele era feliz, porque ele fazia um churrasco, ele ia pro samba. Quem nunca lembra de uma novela que o explorado ele era feliz, mesmo sendo explorado. E o empresário era aquele que tinha uma família estruturada, que tinha um casamento estruturado, que estava sempre envolvido em tramóia, Geralmente que era o vilão, né? era o vilão da Era o história. Então, às vezes, para algumas pessoas hoje, tomar o passo de empreender, se conectar com uma essência de, putz, eu vou ser o vilão. Não, você não vai ser, você vai ser o herói. Os empresários hoje que tocam o nosso Brasil são heróis, porque é o país com maior carga tributária de toda a América do Sul. É o país que tem mais leis, diz que as leis tributárias no Brasil, ementas que saem e tal, diz que Isso é muito, né? diz que dá mais que 4 mil livros. Eu vi uma estatística esses dias, não sei se é mais verdade ou menos não. isso, é verdade. Que um cara catalogou isso aí e deu um barracão inteiro, porque ele imprimiu todas as leis, todas as aberturas tributárias que tem. Cara, é muito difícil empreender no Brasil. É difícil mesmo, é desafiador empreender no Brasil. Então, você não é um vilão, você, na verdade, é um herói. Porque mesmo quando a política está interferindo, quando a economia está interferindo, a taxa de juros está interferindo, a Selic vai estragando tudo, cara, você ainda está mantendo essas portas abertas, empregando pessoas, você é um verdadeiro herói. Então, você precisa ter orgulho disso. E talvez tem empresários que hoje não têm orgulho de ser empresário, porque estão conectados ainda a essa raiz que vem lá de quando ele assistia novela com a família dele, onde o empresário é o vilão. Você não é o vilão. E dentro de um ambiente controlado, um ambiente seguro, com uma metodologia, a gente consegue ajudar o empresário a ressignificar isso, a trabalhar os seus valores pessoais, aquilo que fez a sua história até aqui, que é muito poderoso, é muito legal, mas que talvez para você dar o próximo passo, você vai precisar abrir mão de algumas crenças que você tem, que vieram lá do seu passado. Então, tudo isso é vivido dentro desse 1 ano do Potencialize, que no ano passado a gente trouxe para Guarapava. A gente fez um estudo, entendeu que Guarapava era uma boa cidade para que a gente pudesse fazer a nossa primeira turma fora de Curitiba. E aqui estamos nós, em 6 meses, o que a gente já levou 3 anos para fazer em Curitiba, aqui em Guarapava a gente fez em 5, 6 meses. A gente já tem uma primeira turma rodando aqui. Estamos próximos de lançar a turma de 2026, então se você é um empresário e tem interesse, essa turma já vai ser lançada ainda esse mês. A gente está lançando a turma de 2026, porque já tem gente interessada, então a gente já está estruturando a próxima turma. E vai ser um prazer poder acompanhar você e ser seu mentor nessa jornada de transformação dos seus resultados da sua empresa. Rodrigo, e falando um pouquinho da Red, podemos dizer que ela é uma das maiores de Curitiba, né, em marketing. Nós já vendemos esse marketing, tá? Nós éramos a maior empresa, a maior agência de marketing digital de Curitiba. Mas faz alguns anos que a gente não faz essa pesquisa. Então, não vou dizer para você que é hoje, né? A gente está dentro das empresas de maior referência. Nós somos uma agência de marketing digital, focado 100% em digital. Então, a gente não trabalha nada que é offline, né? O tradicional do marketing, a gente não atua, a gente atua 100% no digital. E a gente hoje tem um posicionamento muito claro. A gente está no mercado para fazer aquilo que a maioria das agências não está disposta a fazer, que é entregar resultado. Então, e o resultado para o empresário não é um Instagram bonito,
Não é um post cheio de like, cheio de comentário. Faz parte, são métricas de marketing, mas que nem sempre trazem resultado para o caixa. Eu queria poder pagar meus boletos com curtidas, mas eu ainda tenho que pagar com dinheiro. Então, o marketing está aí para isso, ele precisa entregar resultado real. Então, nós temos uma política de falar a linguagem do empresário. Então, a gente não fala de likes, de engajamento, a gente fala de vendas, de leads, de oportunidades de negócio. Então, é uma linguagem um pouco diferente. Então, a gente tem quebrado um padrão desse mercado para trazer para o empresariado uma solução que realmente fale a língua dele e traga resultados. No final do mês, o meu time vai perguntar para o meu cliente, cara, você vendeu mais esse mês? Você teve mais gente entrando na loja? Teve mais gente te chamando no WhatsApp? Para mim é isso que importa. É o movimento que a gente traz, o resultado que a gente traz para dentro da empresa. Então, ela se chama Red hoje, mas ela era R-Center. Ela viveu toda essa jornada, né? O CNPJ ainda é o mesmo, desde os meus 18 anos, é o mesmo CNPJ. E hoje ela está bem posicionada em atuar com médias e grandes empresas com marketing digital estratégico, seja através de tráfego pago, onde eu pago para o Facebook para poder mostrar, pago para o Google para poder mostrar, ou seja também com tráfego orgânico, onde eu vou trabalhar o teu Instagram da sua empresa para que a sua empresa seja uma marca admirada na internet, para que as pessoas queiram comprar da sua empresa, gerar o desejo genuíno da pessoa comprar da sua empresa. Então, a gente atua dentro de todas as frentes do digital, é uma empresa 360, que a gente chama, no digital. Então, os nossos clientes hoje, quem que cuida do vídeo do Instagram? É a gente que cuida, a gente que vai, a gente que filma, a gente que tem as ideias, a gente que edita. Então, o cliente que nos contrata, ele se despreocupa da parte de digital, de marketing, para que ele possa realmente cuidar do negócio dele e cuidar daquilo que realmente importa. Olhando os números da empresa dele, o resultado de venda da empresa dele, o resultado operacional da empresa dele. Então, a gente cuida dessa parte para aqueles que querem, né? Mas muitas empresas já começaram a internalizar o marketing. É uma tendência de mercado muito forte. Você tem gente dentro da tua empresa que te faz a frente de marketing. Talvez essa pessoa que se relaciona com a agência. Então, nesses casos aí, as empresas acabam já fazendo uma parte da operação de marketing e a gente entra para entrar com a parte mais estratégia, de direcionamento, coisas que um head de marketing hoje para a tua empresa vai te custar aí 15, 20, 30 mil reais por mês, é um salário de um head de marketing. Você não precisa ter esse custo, você pode ter de repente um social media, um assistente de marketing que vai operar, vai fazer os seus stories, vai fazer os seus vídeos. E aí você pode ter uma agência grande de renome que toca a parte estratégica do seu marketing da sua empresa também. E de uma vez por todas, para o empresário entender, o que você poderia mostrar, né? Ou, no caso, falar, que indica para o empresário que o marketing não é mais um gasto e sim um investimento. Vamos lá. Essa é uma briga, tá? Com contabilidade, inclusive. Porque tem gente que fala assim, não, o marketing precisa estar lá no custo fixo, na despesa fixa no balanço. Exatamente. Tem gente que vai falar, não, precisa estar lá na variável, precisa estar lá nas despesas variáveis. Tem gente que vai, não, precisa estar lá naquela última parte da DFC, que é a parte onde você coloca lá despesa não operacional. Despesa não operacional, o investimento, tá? Mas aí cada contador faz do seu jeito. O que eu vou dizer para você? Hoje, tudo é marketing. Então, isso aqui é marketing, gente. Eu tô aqui tomando numa xícara chamada Zanart de contabilidade. Podia ser qualquer xícara, podia ser um papel de plástico. Só que a percepção de valor que eu tenho da Zanart, quando eu tomo um cafezinho num papelzinho, num de plástico, num de aquele outro material, como é que chama? Isopor. Ou numa xícara de porcelana, muda. Então, qual é a empresa que pode me cobrar um melhor honorário? É aquela empresa que me oferece um cafezinho no plástico ou numa xícara? Certamente isso aqui é uma experiência, isso aqui é marketing. A gente está aqui hoje falando de podcast, gente. Um estúdio aqui. Se você não veio aqui ainda, venha visitar a Zanardi. Tem um estúdio montado aqui. Esse estúdio é um know-how que vocês têm. Não é o métier de vocês, não é o core business de vocês. Vocês não vivem disso. Mas isso aqui é marketing. Qual é a contabilidade em Guarapava que tem um estúdio, que convida pessoas, que para falar de várias coisas, a gente falou uma boa parte de dívida aqui, né? Qual é a contabilidade que está fazendo isso por você aqui hoje em Guarapava? Eu estou empreendendo aqui faz um ano e eu vou dizer para você, não dá os dedos numa mão. Eu conheço duas. A Zanardi e mais uma. Mas a Zanardi é a mais estruturada que eu conheci. Então, isso é marketing. Vocês estão vendendo marketing aqui. Isso é posicionamento, isso é agregação de valor. Então, se eu olho para o marketing como uma despesa, meu Deus, lá vem mais um boleto aqui de tráfego pago, mas vai ser dolorido para mim. Mas se eu olho o marketing como um investimento onde, cara, cada real investido no marketing precisa trazer uma percepção de valor, minimamente. Talvez não traga dinheiro para o teu caixa o marketing. Mas você ter um Instagram estruturado é básico hoje. Você ter um site que tem informações relevantes para o seu cliente é básico hoje. Você tem um Google Maps lá, um Google Place.
ter lá a tua empresa com horário de funcionamento, com avaliações de 5 estrelas, é marketing. Às vezes você não está olhando para isso, mas um papelzinho com uma bala colada, com um QR Code dizendo assim, dê 5 estrelas pra gente. Isso é marketing, porque alguém vai procurar da sua empresa e vai ver lá no Google, caramba, 200 pessoas deram 5 estrelas. E aí eu tô dizendo pra você, não é aquelas 5 estrelas que você pede pro compadre, tá bom? Tem uma raiva disso, porque às vezes tem gente que fala assim, ai, me ajude aqui, dê 5 estrelas, mas eu nunca fui teu cliente, eu nem conheço, por que eu vou dar 5 estrelas? Não faça isso, tá bom? 5 estrelas genuína é aquela que o cliente vai lá e deixa um depoimento pra você, vai dizer, isso é marketing. Então, cada investimento que você faz em ações que podem agregar valor na sua marca, na percepção de valor, isso é marketing, e você precisa entender disso. Eu vim aqui a primeira vez na Zanardi e eu fiquei surpreso porque as pessoas tinham um uniforme, uma camisa bonita. O tecido da camisa que o teu colaborador usa aí é marketing. Porque eu vou olhar se é uma camiseta daquelas que é o mesmo tecido que os vereadores distribuem camiseta por Aquelas aí, de futebol. que fica transparente, e você vê a cor do sutiã da menina que tá usando, ou uma camisa polo com tecido grosso, que você olha e fala assim, caramba, essa empresa aqui ela é diferenciada. Isso é marketing. Então é desmistificar o marketing. O marketing antigamente era promover. É botar um carro de som na rua. Panfleto. Isso é o marketing do passado. O marketing de hoje é agregação de valor. Quando você consegue agregar valor sem falar, nós estamos aqui falando de outras coisas. E agora nós estamos falando da Zanardi. Então isso é agregação de valor. Então cada real investido numa xícara dessa pode fazer com que o cliente possa ter uma percepção de valor diferente. E tem gente que tá brigando pela guerra do preço, que fala, eu tenho que fazer um preço muito barato porque o meu concorrente é muito barato. Se você tá numa guerra de preço, é porque você não tem marketing. Uma empresa que tem marketing faz fila. Olha a Apple, que coloca a gente ainda em pleno 2025 em fila para comprar um celular e de um ano para o outro nem tem grandes coisas. Tem grandes coisas? Do iPhone 14 para o 15 não mudou muita Não coisa. muda Um pouco ali na câmera, um pouco na bateria, mas não é uma grande revolução. Mas eles são fortes em marketing. Eles vendem uma essência de marketing que faz com que as pessoas desejem, são fãs daquela marca. Então, esse é o verdadeiro marketing, aquele que faz com que a pessoa se torne apaixonada pela sua empresa. Só que se você está lá no seu Instagram só fazendo post e dizendo nós somos a melhor contabilidade, isso não é marketing mais. Esse é o marketing do passado. O marketing de hoje é você é empresário, eu entendo da sua dor e eu trago no meu Instagram coisas que ajudam você a ter uma vida melhor. Talvez a sua vida é melhor. E eu tenho um sonho de fazer um vídeo na minha empresa que eu nunca fiz. Que é um sonho onde o empresário sai da empresa, chega em casa, põe o celular numa caixinha e brinca com os filhos. Porque esse é um valor que eu tenho para minha vida. Eu quero dar atenção genuína para minha família. Eu quero me desconectar dos meus negócios, do meu WhatsApp e dar uma atenção genuína para ele. Isso é uma mensagem de marketing. Eu ainda vou fazer a minha empresa fazer um vídeo desse. Vai fazer Porque sucesso. esse é o principal valor. É isso que, cara, eu gosto dessa empresa. Porque ela fala aquilo que eu gostaria de ouvir. E realmente a família é importante. Então é tirar o teu produto, o teu serviço da tua timeline e passar a transmitir valores que talvez através da sua empresa você venda. Eu tenho certeza que hoje quem é cliente da Zanardi está despreocupado nessa época do mês se já tem imposto de renda, se já transmitiram, se não transmitiram. Por quê? Porque a Zanardi cuida disso para você. É despreocupação. Então, é vender a tranquilidade e não vender o imposto de renda. É vender a tranquilidade, não vender. Não, aqui você vai ter que pagar menos imposto. A sua restituição vai ser melhor. Não, isso é o velho marketing. Foco em produto. É velha economia, é velho marketing. O novo marketing é aquilo que transforma. Como que você se transforma? Não tem como você investir R$ 1 em algo que vai transformar a vida de uma pessoa e você não ter resultado. Você vai ter resultado se você estiver investindo da maneira errada, ainda focar em produtos e serviços. Esse é um dos objetivos que a gente iniciou esse podcast também, né? Convidando, né, pessoas que falam de diversos assuntos. Tivemos, né, pessoas que são mestres em oratória aqui, professores. E então é tudo para agregar mesmo, para que o empresário, de uma certa forma, seja educado, para que trabalhem melhor com nós, né? Que a gente consiga realizar um trabalho melhor para eles, porque eles entendendo um pouco, fica mais fácil de a gente trabalhar, né? De poder dar o nosso melhor. Então esse é um dos objetivos do podcast. Exato. E mistificando algumas coisas, né? Que o marketing é uma despesa, você usar a tua conta da pessoa física misturado com a jurídica pode. Então, tudo isso a gente vai ensinando aos poucos e acredito que o pessoal deve estar gostando dos podcasts. Esse assunto é bom, hein? Muito Esse bom. assunto é bom. Se você ainda tá pagando os boletinhos do seu CPF na conta da sua empresa,
Continue seguindo para mais episódios. Mais Nós podemos episódios. voltar para falar só sobre isso. Então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Esse foi mais um episódio da Zanart de Contabilidade. Antes da gente encerrar, Rodrigo, conta pra nós aonde a gente te acha. Onde me acha? Quem ficou interessado fazer a faculdade do dono ou seguir o Rodrigo pra conhecer ele, ver as maratonas que ele corre lá e tudo mais. Bora lá então. Eu sei que o cara do vídeo vai pôr aqui embaixo, então não preciso me preocupar com você anotar aí. Mas você vai me encontrar no Instagram, Rodrigo M. Meng. E também você pode seguir Potencial Pleno Oficial. É o nosso Instagram da Escola de Negócios que tem revolucionado a vida de tantos empresários aqui. Tá certo. Segue lá então, pessoal. Segue nós também. Segue o nosso Instagram, que vai ter dicas e postagens e tudo mais, para vocês ficarem ligados e aprendendo cada vez mais, né? Com certeza, né? Assim, ficando ligado, muitas dicas vocês vão ter. Se inscreve no YouTube também. Não vão esquecer de se inscrever, que nós, como canal pequeno, isso dá uma força gigantesca para nós. Curte, comenta lá, nem que seja, ficou muito... O cabelo tava torto, o Beng falou baixo, sei lá. Comenta alguma coisa lá para nós, que é de grande valia. E pra gente continuar também sabendo se vocês estão gostando ou não. É muito joia para nós. Beleza? Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer Foi estar um com prazer vocês. estar com Gratidão. Obrigado, vocês Rodrigo. aqui. Obrigado, Gratidão. turma. Um abraço. Tchau.